Canal Sam 21. Canal Sam 21. Qualidade em HD. Você vê aqui. Olá pessoal, mais uma semana aqui pelo canal Sam 21 HD, ao vivo aqui dos estúdios do canal Sam 21 HD. Qualidade você vê aqui. Primeiramente, eu vou mandar os agradecimentos aqui para Magnatas Lanches, Ultragás, Sampa, Movelaria, Empório Galdino. Grande abraço, Fernando, do Empório Galdino. Marmitaria Guerreiro de la Lute, Grupo G2R Empreendimentos. Aí o grande Silva Autopeça, grande abraço, valeu. Vex Combat, do amigo Marquinhos e o Danilo. Multiarte, GSP Idiomas, Traço Bizarro, Autoescola Líder, A Pioneira, Tomé Papelaria, Solo Tudo, grande Altair e a dona Sirlene. Academia CG Kimo Jiu-Jitsu, Douglas Calegari, um grande abraço. Oxigás, Luciano Marques, daí da Oxigás, abração. Aí o Matuzaki Jiu-Jitsu, Julian Jiu-Jitsu, Xandão Jiu-Jitsu e o Pronaus Rosa Cruz de Ourinhos. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios do canal Sam 21 HD pela Cabonet. Depois você pode acompanhar pela internet, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. E aí nós vamos deixar o WhatsApp para mandar as perguntas aqui para professora Janaína Schuller, que vai falar um pouquinho sobre a saúde, um pouco da educação, da enfermagem. Então seja bem-vinda, Janaína Schuller, a professora está aqui. E estamos ao vivo e sem corte. Valeu? Seja bem-vinda, um grande abraço. Conta um pouquinho da sua carreira, o que você faz, o seu trabalho. Ela é professora universitária de uma faculdade de Ourinhos. Ela vai falar um pouquinho da carreira dela no decorrer do bate-papo. E aí o pessoal vai mandando o WhatsApp com o nome. Aí eu pergunto para a professora Janaína. Ok? Seja bem-vinda. Obrigada, Robson, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Falando bem rapidamente sobre meu histórico profissional. Sou enfermeira, a minha especialidade é estomaterapia na enfermagem. A estomaterapia ela é uma área assim, bem específica, eu mexo com pacientes estomizados, todos os tipos de estomias, feridas agudas e crônicas e incontinência anal urinária. Tenho pós na área de infecção, estomaterapia, e lido um pouco a parte de oncologia, focada para o câncer coloretal, e tenho mestrado na área da estomaterapia. E o mestrado seu foi na USP? USP de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Muito legal. Então, seja bem-vinda. Ela vai falar um pouquinho da estomaterapia. O que seria isso? O pessoal de casa interagir, saber o que é, esse nome. Estomaterapia em si, ela vem do grego estoma, que significa uma boca artificial. Okay. E aí ela acabou englobando outras duas áreas, né, na enfermagem, que é a parte de feridas e a parte de incontinência. Então essas três grandes vertentes formam a especialidade da estomaterapia, uma especialidade da enfermagem. Ela forma, dependendo da ferida. Isso, ela é estomas, né? Estomas, aí quando eu falo estomas, eu estou dizendo são boca. Vou dar um exemplo. Um paciente que tem um câncer de intestino, vamos supor, ele tem um câncer de reto, precisa amputar o reto e o ânus, e você faz a amputação, você sutura, fecha tudo lá embaixo, o médico vem e deriva, né? Ele traz o intestino grosso, por exemplo, se for o caso. Ele vai... Isso, ele vai trazer aqui para o abdômen e o intestino grosso vai ficar aqui no abdômen. Fica na parte do abdômen. O paciente tem que usar uma bolsa coletora de fezes. Isso é um paciente estomizado intestinal.
por exemplo. Um paciente de câncer de bexiga que amputa a bexiga. Tem que amputar a bexiga. Isso, não tem mais bexiga, ele tem que ficar estomizado, ele tem uma urostomia. Não tem jeito de curar? Ou tem que cortar mesmo? Aí no caso do câncer de bexiga, por exemplo, dependendo do estadiamento do câncer, um câncer avançado, dificilmente você consegue preservar, ainda mais quando o tumor está a parte muscular da bexiga, a parte mais interna, que é a parte, vamos dizer assim, muscular da musculatura da bexiga, você não consegue preservar. E uma vez que você foi comprometida essa estrutura, recomenda-se a amputação, ou seja, a retirada total da bexiga. A retirada total. Isso. E aí coloca aí aquela bolsinha de xixi, que é a urostomia. Urostomia. Isso. É o nome urostomia, é a bolsinha de xixi na lateral. Isso, aí no caso, quando amputa a bexiga, uma das técnicas mais conhecidas é a técnica de Bricker, né? Eles cortam um pedaço do intestino delgado, pegam os 2 ureteres, né? Eles emendam nesse pedacinho de intestino delgado e exteriorizam esse intestino delgado e aí o paciente tem uma urostomia, tá? E o pessoal fala câncer, como que detecta o câncer avançado ou não? Porque essa doença, ela é maligna, ela é do mal. Ela é do mal. E o que acontece com o organismo da pessoa para ela chegar e falar assim, ó, estou com câncer? Do seu conhecimento, professora Janaína, fala pra gente, porque essa doença é do mal. Bom, eu acredito o seguinte, normalmente o câncer nas suas fases iniciais, ele não apresenta sintomas que a pessoa perceba que tem algo de errado. Então, quando a pessoa vai perceber que tem alguma alteração no seu corpo, normalmente quando ele já avançou, ele já cresceu, às vezes ele já houve metástase, espalhou para outras regiões do corpo. No caso do intestino, por exemplo, o câncer de intestino, ele leva, em média, de 5 a 10 anos para desenvolver. Então, é um câncer lento. Ele fica incubado. Ele vai desenvolvendo aos poucos. Não é um câncer que normalmente ele se desenvolve tão rápido. Né? Ele é um câncer lento, então por isso que o câncer de intestino é um dos cânceres mais fáceis de você detectar em fase inicial. Se você fizer a colonoscopia, que é um exame endoscópico do intestino. É um dos cânceres mais fáceis de curar. É o do intestino. Do intestino e mais fácil de detectar nas fases iniciais. Normalmente, quando o paciente vai detectar um câncer de intestino, por exemplo, é quando ele já apresenta alterações. Por exemplo, o paciente não consegue evacuar direito. Ele não consegue evacuar. Isso, evacuar pode ter uma obstrução, o tumor cresceu, obstrui a região do intestino, não passa cocô. O pessoal comenta se é dolorido esse período que ele está com câncer ou ele nem sente, ele não consegue evacuar. E aí, logicamente, depois de 15 dias, 20 dias, começa a ter as dores, né? Ele tem cólica, tem distensão abdominal, não consegue eliminar porque o cocô, se o tumor cresceu, obstrui o intestino, as fezes não passam. Né? Aí provoca as dores, distensões, né? Às vezes o paciente tem sangramento, porque não é normal sair sangue no cocô. Aí a gente tem que avaliar... Quando sai sangue no cocô, opa, espera aí, alguma coisa está errada. Aí no caso tem que investigar, porque às vezes pode ser uma hemorroida. Sim. Entendeu? Às vezes uma hemorroida, às vezes, a maioria das vezes o paciente tem câncer de reto, por exemplo, ele acha que é uma hemorroida, mas quando vai visualizar, é um câncer. Que coisa, é triste. Hoje em dia a gente tem aumentado pacientes com problemas anorretais, que a gente fala, porque hoje está desenfreado as relações sexuais, no caso, anais, né? Então, tem alguns cuidados, né, que, pelo menos básicos, que tem que tomar nessas situações. Sempre com proteção, sempre com camisinha. Aí no caso, a camisinha, como eu vou dizer... avaliando a questão da saúde, todo mundo fala em camisinha, mas no caso de uma relação sexual anal... A camisinha, se não usar muito lubrificante, é complicado. Ela acaba sendo insegura, porque Na verdade, ela machuca. Vamos falar o português claro. Entendi. E aí acaba rompendo também. E no caso, o problema aí na verdade, a promiscuidade. Isso não é só nas relações sexuais anais, as relações entre mulher e homem, as relações heterossexuais, por exemplo, mulher com homem, se essa mulher tem relações com muitos homens, os homens com muitas mulheres.
E aí, esse é o grande perigo. Hoje em dia, você falar que você tem um parceiro fixo, que você não tem relações com várias pessoas, você é considerado como um quadrado, né? Entendi. Aí... Porque hoje perdeu-se muito a cristandade, né? Hoje em dia, como eu falo, o do barato que fala... É você sair por aí tendo relações com várias pessoas. Então, as mulheres... Para mostrar meninas, que você é poderoso, a balada... As mulheres hoje em dia, as meninas vão na balada, já vão com a intenção de ir lá e transar com um ou mais homens. Pode pegar câncer pela boca e na boca, através do beijo. Às vezes o pessoal sai na balada aí, beijando 5, 10 mulheres ou vice-versa. E aí a dúvida. Na verdade, o beijo em si, eu não tenho visto, pelo menos até onde eu tenho estudado, estudos que mostram a questão do beijo. O que fala em relação a câncer, em relação à parte da boca, são o sexo oral. É o sexo oral. O sexo oral. Isso, porque você tem contato com múltiplos parceiros no caso. E no sexo oral você tem a microbiota, que a gente fala que nós temos micro-organismos da boca. Sim. E nós temos uma microbiota específica na parte genital. Então, você coloca a boca na parte genital de várias pessoas, você tem contato com vários microbiotas. Porque um pênis, por exemplo, que insere numa vagina, daqui a pouco ele está no ânus de uma pessoa, depois de outra pessoa. Então, na verdade, vira uma suruba. Entendi. Vira uma suruba. E aí, tem estudos que mostram que o câncer a nível de boca e garganta, no caso, tem estudos mostrando que está relacionado ao sexo oral de múltiplos parceiros. Até aquele ator de Hollywood, o Michael Douglas mesmo, sim, o câncer que ele teve na região oral foi, segundo o que ele disse na entrevista com o próprio oncologista dele, foi causado devido que ele era um homem muito promíscuo, ele gostava muito de fazer sexo oral. E aí ocorreu essa doença na boca dele. E no caso, são interferências, são coisas externas, ou seja, micro-organismos que podem desencadear. Ele mesmo revelou numa entrevista isso. O próprio Michael... E aí, você tem alguma estatística, alguma probabilidade se o homem... a tendência é ter mais câncer que a mulher, ou a mulher ter mais câncer? Depende do câncer, né? Por exemplo, cânceres do intestino, cânceres da região urinária, por exemplo, varia em relação ao homem, em relação à mulher, porque aí depende da região onde está sendo o câncer. Por exemplo, câncer de fígado, entendeu? No caso, o câncer de mama é específico de mulher, né? Você tem uma taxa elevada. No caso do homem, o câncer de próstata. O câncer de então, próstata. há variações sim no sexo. Aí tem a questão a parte genética também, que com certeza interfere, a questão do estilo de vida e tudo mais. E a mulher é mais o câncer de mama? A mulher, os cânceres que tem mais se destacado é câncer de mama, câncer de colo de útero. E o câncer de mama, infelizmente, você tem que arrancar toda a mama, é isso? Depende do estadiamento do câncer. Se for em estado inicial, você retira uma parte da mama, não necessariamente a mastectomia total. Então dá um conselho para as mulheres que estão em casa, como detectar alguns nódulos, como que é feito essa detecção de um possível câncer ou nem sempre é o câncer. Como que detecta isso daí? Porque no caso da mulher, do câncer de mama, a mulher ela tem que ter o hábito de se tocar no sentido de conhecer o seu corpo. Não só a questão do câncer de mama, mas como um todo, né? Então, até eu conhecer o próprio ciclo. Por exemplo, hoje em dia o uso indiscriminado de anticoncepcionais é um fato entre as mulheres. As mulheres que não tomam anticoncepcionais está fora de moda, né? E aí, mas o medo é engravidar. Mas por que hoje há uma neurose da mulher, da questão da gravidez? Porque, com certeza, e é o que nós podemos visualizar no dia a dia, a promiscuidade é um fato, é uma coisa que está acontecendo. Então, porque o medo é engravidar, a questão de ter um ser humano, um bebê. Agora, de pegar doenças, de sair por aí, de ter relações com várias pessoas, esse não é o problema para eles. E, querendo ou não, gasta-se muito dinheiro
com campanhas de utilização de camisinhas, campanhas de educação sexual nas escolas, que eu, pessoalmente, eu discordo. Ótimo. Essas educações sexuais que são realizadas nas escolas com as crianças, pega criança ali de 10 anos ensinando, mostrando um pênis, mostrando uma vagina. Como introduzir na vagina. Como colocar uma camisinha. Isso daí é um incentivo, na verdade, porque essa questão da ideologia de gênero nas escolas, então você tem um incentivo à iniciação sexual precoce. Eu, pessoalmente, no meu ponto de vista, eu penso que essa educação sexual, esse uso indiscriminado que estão nas escolas hoje, eu acredito que deveria ser abolido. Porque uma vez que os pais deixam de realizar a sua função. De educar. Isso, deixa para a escola, e lá na escola as crianças hoje não aprendem somente a fazer sexo com 10 anos. Elas aprendem também, dentre outras coisas, drogas. Então nós temos, hoje nós visualizamos crianças, meninas de 10 anos já transando, já com vários meninos na escola e utilizando drogas. E isso acaba sendo normal, entre aspas, né? Normal. Na verdade, o que tem que ser feito é o contrário. Quando você... Agora eu falo uma questão, volto no seguinte, a perda da cristandade, hoje em dia, a questão do cristianismo, a questão da fé, tem deixado o quê? Com que essas ideologias de gênero, tá? Aí a gente tem a questão do incentivo ao homossexualismo, a iniciação precoce, a questão do sexual, no caso das meninas. E aí a gente tem essa no caso, quando a gente tem essa falha, essa perda da cristandade, ou seja, da questão da própria castidade mesmo. As mulheres, do respeito ao parceiro, de não ter múltiplos parceiros, eu acho que isso é um grande problema atual. Muito bem, aqui tá começando a chegar uma perguntinha. Estamos ao vivo, gente, aqui é sem cortes, tá? Não tem... emenda de nada, edição de nada, é tudo ao vivo. Agora tá chegando uma... Gente, mandem o nome aqui que tá chegando uma perguntinha, ó. Olá, estou adorando a reportagem, parabéns a vocês, tal, muito obrigado, nós agradecemos o pessoal que está nos assistindo ao vivo em casa. Se você puder me responder, todos que têm sarcoma óssea, todos morrem? Olha, normalmente, Maria Inês mandou. Valeu, ela tá assistindo, ela tá acompanhando. Maria Inês. A Maria Inês responder novamente aqui, ó. Se todos que têm sarcoma óssea, todos morrem? Porque assim, a questão da morte é uma coisa inevitável ao ser humano. É claro que todas as pessoas, quando enfrentam uma doença, no caso... agravante que acaba levando a pessoa a uma morte precoce, é claro que essa preocupação do viver. Em relação ao câncer ósseo, é um problema porque normalmente quem tem um câncer ósseo vai detectar quando ele já está em estágio avançado. E um câncer ósseo, é difícil você normalmente detectar ele em fases iniciais. Só em casos de check-ups, às vezes você consegue. Esse check-up é feito... qual local aí? Qual local que Porque aí no caso depende muito, viu, Robson? Por quê? O câncer em si, ele já é no caso é uma doença agressiva. No caso vou dar um exemplo, um câncer ósseo, por exemplo. Uma pessoa pode reclamar de uma dor, por exemplo, na tíbia, né? Tíbia fica... o osso inferior, abaixo do joelho. Do joelho aqui, pessoal, ó. Por exemplo, a parte inferior do joelho Quanto mais jovem a pessoa tem um câncer, mais agressivo ele é. Por quê? Porque normalmente os jovens, a questão da celular é muito mais rápida, tanto, por exemplo, a parte da cicatrização. Pega uma pessoa, um adulto jovem, um idoso, a cicatrização de um adulto jovem é melhor do que o idoso. É mais rápida. E o idoso acontece, mas é um pouco mais lento. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso de um câncer ósseo, por exemplo, no caso de uma tíbia, um caso recente que eu acompanhei de longe, entre aspas, uma paciente referiu dor
na região da tíbia, na região, a famosa canela, e ela foi fazer exames mais específicos, tá? E a gente tem ressonância, etc. E foi detectado que ela tinha um câncer no osso, e o câncer no osso ele espalha muito rápido, então a expectativa de vida de uma pessoa é muito baixa, frente aos tratamentos que existem. Mas então, assim, nem todos morrem. Então, respondendo a pergunta da Marinês, existem milagres, fé. A fé. Que é o que, em momentos assim... É a última que morre. É a última que morre, a fé. E também, como estamos ao vivo, sem cortes, é um pouquinho da medicina natural, vamos dizer assim. O que você acha de algumas ervas, de alguns produtos naturais para ajudar a combater o câncer? Você tem alguma dica? Também, se você está à vontade, se quiser responder ou não, aqui o programa está aberto, está à disposição para o nosso público. Então, a medicina natural, são produtos naturais. Eu acho que hoje o que está em foco o que está todo mundo comentando no caso da fosfetanolamina, né? Então, por exemplo, eu acredito que precisa-se de mais estudos, mas acredito... Até desenvolvido por um professor da USP, né? Isso, a fosfetanolamina, é isso mesmo, né? Isso. Então, é um remédio novo que ainda não sabe-se até na verdade, os efeitos colaterais, né? Ele é sintético, no caso, produzido em laboratório. Sintético, mas ele é de origem, no caso, do próprio organismo, né? Então, isso vai ser a nível celular. Então, acredito que, claro, precisa-se de mais estudos, mas pelos estudos que já existem, que provam a eficácia dessa substância sintética produzida em laboratório, acho que sim, dá para ser utilizado. Acredito que possa, sim, com certeza. Eu sou a favor da distribuição de graça do remédio, de graça para o pessoal que está com câncer, de graça, doar nos postos, mas eu não sei o que pode impedir essa doação. Então aí as autoridades que estão nos assistindo, vamos fazer uma movimentação, uma corrente para que esse remédio chegue aí aos postos de saúde. Então, eu tenho, só complementando, eu tenho casos concretos que pessoas já foram curadas do câncer através da babosa, que é um remédio natural, diz que eles pegam a polpa, né, eu recomendo procurar o seu médico. Eu estou falando que eu conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre a babosa, a polpa da babosa, uma quantidade da polpa da babosa, uma quantidade de mel e um cálice lá de destilados, uísque ou pinga. Não vai açúcar, né? Então eles vão bater no liquidificador e toma lá uma colher de sopa de manhã, uma colher de sopa na hora do almoço e uma colher de sopa à noite. Então, eu não tenho esses estudos comprovados, eu escutei isso, ouvi isso da boca de um pai de família que tratou a sua esposa porque tinha uns nódulos no seio aqui e estava caracterizando um possível câncer. Então não tem nada comprovado que é eficaz ou não, mas ele fez esse remédio natural aí com babosa, mel e um cálice de uísque ou pinga e começou a tomar essas pequenas porções. E aí, quando foi fazer o exame novamente, não tinha mais nada no seio dela. E aí, envolve a fé, o milagre, o remédio, se foi realmente o princípio ativo dele que agiu, foi um remédio natural. Fica a dica aí para os pesquisadores. Pode mandar o WhatsApp, a gente tiver mais informação que a gente vai fornecer. Então, tá aí. O pessoal tá mandando mais aqui, ó. Mandar uns abraços, só cortando você ainda pro DJ Vinze, o Antônio Rodinei, Matheus da Fara, Bruno Zílio, Silva Autopeças
Ana Maria Visoto, um grande abraço. Rosângela Silva Conceição. Aí, professor Marcelo Spiller, grande abraço. Aqui pro Celso Zanuto. Dr. Reinaldo Campanati. Professora Gláucia Fittipaldi. O deputado federal Capitão Augusto. Paulinho da Acessório Celular. E a Eliana, psicóloga. Um grande abraço aí. Por estar prestigiando aí nosso programa. Deixa eu ver quem mais aqui. Continuando, meu filho... Pera só um minutinho, deixa eu entender a pergunta aqui. Sim, a fé é tudo. Meu bebê não descobriu a tempo porque eles não sabem o quanto mamãe sofre. Meu filho teve com 18 anos, meu filho... Deu a medula, é isso? Deu a medula. Sim, a fé é tudo. Ela mandou uma foto aqui do filho dela. Que faleceu com câncer de medula? Ela não fala se faleceu. Marinês, manda pra gente novamente. Você perdeu o teu filho com câncer na medula? Manda pra gente. Porque o câncer sempre tem coisas para se debater, né? E a gente tem muitos estudos hoje, muitas publicações internacionais a respeito do câncer, de vários tratamentos. O grande problema do câncer é o alto custo no tratamento que tem. É caro. É caro. Aqui em Ourinhos mesmo, já tem mais de 5 anos que sempre falam de abrir o Hospital do Câncer aqui em Ourinhos. Eu, pessoalmente, acredito que é uma esperança, claro, esperança é uma coisa que todos nós temos que ter, mas vamos avaliar racionalmente a situação. Ter um hospital do câncer com verba de SUS, eu acho difícil. Com verba de SUS. Ó, só antes de entrar nesse detalhe que eu achei interessante, ele fez o tratamento por 6 meses de dor no braço. Sim, ela perdeu o filho. Nossos sentimentos aí para Marinês, nosso sentimento de toda a equipe pela perda do filho de 18 anos. Eu acho essa inversão, até arrepia a gente, sabe? Essa inversão de uma mãe, de um pai, enterrar o filho. É triste. Então fica os nossos sentimentos para a mãe que perdeu o filho novo, estava no auge da vida, 18 anos, por essa doença maligna que nos permeiam aí. E é triste, gente, é triste mesmo, que era câncer ou PNET, é isso? PNET. Por isso sou a favor ao remédio. Então nós vamos fazer a movimentação para essa fosfoetalonamina. Para esse remédio que seja distribuído gratuitamente para esse pessoal que tenha câncer, tá, gente? Nós vamos buscar isso daí, nós vamos brigar até o último segundo para liberar esse remédio nos postos de saúde. E voltando aqui, entrando no SUS, pode falar, professora? Então, como eu disse, a questão aqui em Ourinhos, do Hospital do Câncer, o Hospital do SUS, que eles falam, eu acho difícil. Você pode até conseguir uma verba e montar um hospital. Você consegue alguns milhões de reais e você monta o hospital. Agora, o problema é como que você vai manter isso com verba do SUS? Agora, quando nós estamos falando de a questão privada, com certeza, eu acredito que é muito possível, porque nós estamos falando de dinheiro privado, ou seja, as pessoas têm dinheiro, têm os planos, você vai lá, precisa de tratamento, vai ser avaliado e isso vai ser coberto. Agora, então o município não fica dependendo da verba federal, aí é verba privada. Agora, basta olhar a situação que está a saúde de Ourinhos. Vamos dar o exemplo, a prefeitura não repassa a verba para a Santa Casa, você tem falta de medicamentos aqui na cidade, você tem a questão de dificuldade de realização de exames e etc. Então, como que você vai manter um hospital público, no caso com verba do SUS, porque você vai ter uma grande demanda. Porque vou dar um exemplo aqui, o local mais próximo de Ourinhos é Jaú. Jaú está abarrotado. E Jaú também está com uma grande dificuldade de verba. Câncer, Jaú.
Que é o nosso ponto de referência aqui, que é próximo de Ourinhos. Mas a questão é, e essa verba? Eles também estão com uma grande dificuldade, está tendo falta de verba. Aí, eu acredito, esse sonho Ourinhos de ter um hospital do SUS aqui, eu acho complicado, porque não tem dinheiro. A Dilma, né, nossa presidenta, né, como é muito competente, é uma boa gerenta, que todos nós sabemos, ela cortou bilhões da saúde e da educação, e aí eu pergunto, aonde nós vamos arrancar esse dinheiro? O dinheiro não surge. Sumiu. Assim, Sumiu. Eu quero dinheiro, o dinheiro cai do céu. Não é assim. Todos nós sabemos, o dinheiro, para que ele surja, você tem que ter o quê? Você tem produção, você tem livre mercado, você tem o quê? De onde vai surgir esse dinheiro? Dinheiro artificial? Ele não brota, né? Então, aí a gente fala a questão da cidade. A gente tem uma prefeitura, né, a gente tem uma administração local que apresenta deficiências não somente na área da saúde, mas em todas as áreas no município. É um problema de gestão. Quando fala em gestão, é gestão. No caso do SUS, não é só gestão, porque no SUS você tem... Não, da prefeitura. Não, da prefeitura, porque você comentou que a gente está com problema não só em um departamento, mas sim é problema de gestão, onde aí vai atender todos os setores. Só mais uma perguntinha aqui. Boa noite, eu me chamo Tiago. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Sou do Jardim Europa, sou totalmente a favor que libere a fósforo. Eu estou lá na mina. Que quem deve ou tem algum querido que está passando por isso, eu sou uma prova viva. Minha mãe retirou um tumor maligno da mama o mês passado. E semana que vem ela começará a fazer um tratamento de químio e rádio. E abala todos nós, no meu caso, é a mim. Claro, descobrir um câncer apavora toda a família. Porque eu estou vivendo a vida dela. E vou viver quanto tempo for preciso. Né? Um abraço a todos aí. E para o Vinícius Generi, que trabalhei com ele há um tempo atrás. Abraços e boa noite. Então você viu, eu agradeço a participação aí, Tiago, do Jardim Europa. E a mãe dele está passando por esse problema. E a família, realmente, ela passa junto. E aí, como que fica? E esse remédio, vem ou não vem? Libera ou não libera? Olha, aqui em Ourinhos nós temos faculdades que têm cursos de engenharia aqui. Esse professor da USP de São Carlos, ele patenteou e é produzido sinteticamente nos laboratórios da universidade essa substância, que é disponibilizada para os pacientes. Por que as universidades presentes aqui na cidade não possam fazer a mesma coisa? Nós temos laboratórios, nós temos professores, profissionais que também são competentes. Por que não iniciar uma produção aqui na cidade para disponibilizar para os ourienses? Por que não? Boa pergunta, e para reflexão aí para gestão. Aqui pessoas precisam de pessoas capacitadas para o câncer. São pessoas preparadas para lidar com essa doença. Procede? Procede. Eu vou falar bem especificamente na minha área, enfermagem. Nós temos muitos enfermeiros aqui na cidade que se formaram, que nasceram aqui em Ourinhos, estudaram aqui em Ourinhos e terminaram a faculdade, estão trabalhando aqui em Ourinhos, ou seja, não saíram da cidade, não tiveram outras experiências, sejam porque não tem dinheiro, por falta de interesse, às vezes, como desculpa, por falta de oportunidade. Eu acredito, na verdade, o grande fator aí também tem muita questão do interesse. Né? Claro que todos nós estamos passando por dificuldades financeiras, no caso do país está afundado devido a essa máfia que está lá em Brasília, que você transformou o país num bordel. Como a gente está falando do câncer, tem um câncer lá. Exatamente. Né? Tem câncer, tem um câncer lá. Porque a gente tem uma presidente que é uma psicopata, né, uma psicopata, a gente tem um ex-presidente de 9 dedos que também é um psicopata, roubaram até o fundo das calças da população, e aí corta, não tem dinheiro e quer aumentar os impostos. E está falando também aqui do SUS, eu acho que... O SUS é um sistema de saúde falho, pessoal. Eu acho que aquilo que eu disse anteriormente, eu repito. A sigla SUS. Seria um grande Sistema Único de Saúde, um grande susto.
Tá. Na verdade, o SUS é um sistema... O que é um sistema? O que nós entendemos por sistema público de saúde? Então, o que o governo faz? Ele consome todo o nosso dinheiro com altos impostos e depois ele reverte aquilo que ele toma do nosso dinheiro nós chamamos de público. Então, é educação pública, saúde pública, tudo público. Então, ele reverte aquilo para nós, aquilo que ele acha que ele deve fazer. Então, eu penso o seguinte, nós não temos capacidade de administrar o nosso próprio dinheiro, da gente ver o que é melhor para nós, tanto no quesito saúde, não é melhor o governo parar de intervir, monopolizar essa questão tanto da saúde, da educação, ou seja, você diminui os impostos, corta, você sobra mais dinheiro, a pessoa com o dinheiro ela vai lá e vai passar numa consulta médica, numa avaliação por vários profissionais, aquilo que ela quer, com a necessidade dela, vai fazer o exame quando ela quer, quando for realmente a necessidade dela. Por quê? Você pega os jovens, a gente não consome tanto assistência em saúde. Hoje você tem uma demanda de idosos. Ou pessoas jovens que tenham tido um caso de um câncer. Mas o que acontece? A gente tem uma demanda de pessoas que sustentam outra parte, que são pessoas idosas, por exemplo, que no caso do sistema público, você tem uma sobrecarga do sistema. Então, na verdade, o que eu estou falando? O SUS, ele nunca funcionou. O SUS, nós temos quase 30 anos de SUS, nós vamos precisar de quantos anos mais? 100 anos para provar que, olha, nós temos 130 anos de SUS, agora o SUS realmente não funciona. O brasileiro gosta de apanhar e depois, quando está com a cara toda estourada, olha, bater realmente não é bom para mim. Então, o que eu estou querendo dizer? O SUS, ele nunca funcionou, ele não funciona e nunca vai funcionar na sua plenitude. É um sistema quebrado. Já nasceu porque é um sistema socialista em saúde. Socialismo não funciona. O socialismo, a gente pega esses esquerdistas, são os caras que mais adoram dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Por que está essa máfia lá em Brasília? Nós temos uma mini máfia, vamos dizer assim, na cidade, porque onde esse povo está enfiando esse dinheiro? Não tem dinheiro para nada. E aí eu acredito, aí vem a administração, aumenta os impostos, tá? E na verdade é o contrário. Se você quer estimular a produção, você tem que diminuir os impostos de geração de empregos. Não é assim que nós fazemos o sistema de saúde. E a gente tem sempre essa porcaria aí de sistema de saúde. Você está convidado novamente para voltar aqui, nós vamos falar de política, né? Aqui em Ourinhos. E para todo o Brasil, para todo mundo, quem acompanha aí pelas redes sociais. Nosso tempo já, infelizmente, está se acabando. O diretor já deu a sinalização lá e o papo tá muito bom. Nós teremos aí, após o intervalo, Paulo Daré. Daqui a pouquinho estaremos com ele aí. Então, gente, nós vamos finalizando o programa por aqui. Eu vou deixar a professora Janaína dar suas considerações finais. Eu agradeço de coração, professora, por você estar aqui levando conhecimento para o pessoal que está em casa. Então eu deixo aqui aí os minutinhos para você fazer suas considerações. Na verdade, Robson, como você me fez um convite para voltar aqui no programa, na verdade eu vou deixar uma dúvida, um ponto de interrogação para quem está assistindo. Acho que antes de nós falarmos tanto de saúde, tanto de educação, de política em si, a gente tem que falar de uma coisa que o pessoal não gosta de tocar no assunto, que é a questão do desarmamento. Por que eu estou falando isso? É um ponto de interrogação pessoal. Basta olhar na cidade, peguem os jornais, pessoal, e observem nos últimos tempos o aumento de roubos, estupros, casos fortuitos de pequenos furtos, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Como que um pai de família, uma pessoa vai pensar o que é melhor para ela, tanto na saúde quanto na educação, se ela vai voltar vivo para casa no fim do dia? Isso eu estou falando de cidades, isso é uma coisa diária, no caso de cidades maiores, mas Ourinhos já está vivendo isso, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer? Nós temos que primeiro proporcionar segurança para as pessoas. E aí a gente tem a questão da lei do desarmamento. Sim. E eu sou a favor, sim, e é um ponto de interrogação para o pessoal pensar. Deixa aí essa interrogação, porque você vai voltar aqui na próxima semana com uma pessoa também que adora política. Vocês vão estar junto aqui e nós vamos ferver ao vivo sobre política.
Aguardem aí. Pode continuar. Até porque uma das coisas também que eu quero falar, a questão que ninguém toca no assunto aqui também, fora a questão do desarmamento, aqui no caso, uma questão que ninguém toca, é um tabu, os médicos cubanos que nós temos em Ourinhos. Né? Outro ponto para reflexão. Quem são esses médicos cubanos? Por que eles vieram para Ourinhos? Qual que é a função? Onde eles atuam aqui? Tá? Quanto que a Prefeitura de Ourinhos, a Secretaria de Saúde, gasta com esses médicos cubanos aqui na cidade? Por que a população carente ama os médicos cubanos? Que história é essa? Por que a defesa dos médicos cubanos? Aí eu pergunto, a prefeita, os secretários, também passam em consultas com os médicos cubanos? Fica aí a questão para reflexão. Gente, infelizmente nosso tempo está esgotadíssimo. Professora Janaína, foi um prazer recebê-la aqui. Agradeço de coração. Muito obrigado. Você vai voltar aqui. Nós vamos falar de política no próximo programa. Gente, fiquem com Deus. No próximo bloco teremos Paulo Daré. Paulo Daré, aguardo você daqui a pouco por aqui, ok? Valeu, pessoal. Até depois do intervalo. Fiquem aí, fica com Deus. Tchau.